A gente continua aqui falando de outro assunto importante. O Supremo Tribunal Federal desobrigou o Estado a custear medicamentos que não sejam autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na decisão, prevaleceu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que elaborou uma espécie de resumo do que foi decidido. A regra deve ser a necessidade de registro na Anvisa, mas foram permitidas algumas exceções. É preciso, por exemplo, que já exista um pedido de registro do remédio na agência e que ela esteja demorando mais tempo do que o previsto em lei para concluir a análise. A demanda deve ser proposta apenas em face da União, pelo fato de que somente a União pode determinar, via Conitec e pelos procedimentos adequados, a inclusão de um medicamento nas listas. Os ministros estabeleceram várias restrições e vedaram os medicamentos experimentais que ainda não passaram por testes de segurança. A ação analisada trata de um caso específico, mas tem repercussão geral. Nesse caso, a decisão tomada pelo STF terá de ser seguida por juízes e tribunais de todo o país. Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também autorizaram o fornecimento de medicamentos sem registro em algumas situações. Apenas o presidente da Corte, Dias Toffoli, foi contra. Na versão inicial do voto do ministro relator, quer dizer, não havendo omissão, contradição ou obscuridade e não havendo como prosseguir, na minha compreensão, sobre uma matéria que precisa, portanto, de ser aprofundada até mesmo porque estaríamos modificando a jurisprudência do Supremo Tribunal e, portanto, nós não teríamos reiterado a jurisprudência, mas mudado sem a tramitação nesse sentido, é que eu peço venha ao ministro relator para acompanhar a divergência no sentido de conhecer e rejeitar os embargos. Aqui na Paraíba, a Secretaria Estadual de Saúde enxergou a decisão do STF com bons olhos. De acordo com o órgão, o governo vai poder desenvolver melhor as competências na área da saúde. Desobriga o Estado e o deixa livre para realmente executar o que é de sua competência, ou seja, recursos que eram bloqueados, que acabavam atrapalhando a execução das políticas que são do próprio Estado. Ou seja, eu vou ter esse recurso agora livre para ser executado nos programas de assistência farmacêutica que são de obrigação do Estado. O julgamento começou em setembro de 2016, quando votaram 3 ministros: o relator, Marco Aurélio Melo, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Todos eles destacaram a necessidade de garantir a segurança dos medicamentos. A gente vai voltar agora a conversar com o Luiz Eduardo, agora ao vivo. Essa decisão preocupa os pais de alguns pacientes. Boa tarde, Luiz. Explica aí pra gente. Boa tarde, Hermes. Boa tarde para você que acompanha o Correio Debate. É isso mesmo. Para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai receber aqui o Júlio Américo, presidente da Liga Canábica da Paraíba. Júlio, essa decisão do STF que desobriga aí o Estado de fornecer esses medicamentos que não têm o registro da Anvisa, pode prejudicar as pessoas que precisam, às vezes, de tratamentos experimentais, seja com o uso da cannabis ou com de outro remédio, por exemplo? Com certeza, com certeza. Quando a Constituição diz que a saúde é um dever do Estado e é direito da população, então essas doenças raras, essas doenças crônicas, incapacitantes, elas precisam ser contempladas. E aqui o que se leva em consideração não é a questão do Estado, é quem está na ponta, é a situação clínica daquela pessoa. Às vezes uma doença grave, uma doença que o quadro clínico requer uma intervenção urgente e aí a pessoa não tem à disposição porque não está registrado na Anvisa. E aí fica aquém desse tratamento que seria essencial para minimizar o sofrimento, para diminuir a gravidade da doença e às vezes até evitar a morte do paciente, né? Júlio, mudando um pouco de assunto, foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira uma lei de autoria da deputada Estela Bezerra que estabelece aí o Dia Estadual da visibilidade da maconha para fins medicinais. Você, como presidente da Liga Canábica, como é que enxergou essa decisão? Com muita satisfação. Essa é uma demanda que a gente já vem trazendo aqui para a deputada, a necessidade de ter um momento para a gente dar visibilidade a essa questão. A gente necessita de políticas públicas, a gente tem uma série de pacientes, um segmento da sociedade ao qual está sendo negado o direito à saúde, o direito desse paciente ter acesso
principalmente aqueles pacientes que são socioeconomicamente mais vulneráveis, que não têm como importar. Então, esse dia é um dia essencial para que a gente possa educar as pessoas, criar uma cultura de acolhimento, superar os preconceitos e, principalmente, fomentar políticas públicas para o Estado cultivar, para que as associações cultivem, o paciente tenha o direito de escolha em relação ao cultivo e todas as formas de acesso elas possam ser contempladas, né? Então, é importantíssimo. Júlio, muito obrigado pela participação. Hermes, eu volto com você. Obrigado, Luiz. Obrigado também ao Júlio.